A paz do Senhor, queridos ouvintes, mais uma vez, com muita honra e com muito prazer, estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast, para a honra e glória do Yes. nosso Deus. Mais uma vez aqui com o nosso querido amigo Gabriel Guerra, de Amém. Portugal. Gabriel, mais uma vez, peço que você se apresente aí para o nosso público, por favor. Tá bem? Olá, gente, tudo bem? Sou Gabriel Guerra. Voltando aqui mais uma vez, é uma Glória a honra, né? Deus, A aleluias. gente tá aqui todo mundo junto mais uma vez, poder gravar um conteúdo legal, né? Com a Aleluia, é graça isso de aí, para a Deus. honra e glória do nosso Deus. E sem Amém. mais delongas, o tema de hoje é idolatria, Yeah. certo? É um tema bastante interessante, é algo que temos observado ultimamente em várias nações que isso tem acontecido, de pessoas partindo para pessoas e é algo errado, enfim. E hoje vamos estar conversando um pouco sobre isso, tirando algumas dúvidas, entrando com temas bíblicos e tudo mais. Amém. Então fique ligado que vai ser um tema e um conteúdo bastante interessante. Amém? Amém. Glória a Deus. Gabriel, já para a gente entrar nesse assunto aí com tudo, segundo a Bíblia, o que é idolatria? Então, idolatria, no conceito geral, Sim, ela é tudo aquilo que ocupa no seu coração o lugar que deveria ser só de só Deus, de Deus. certo? Certo. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar, seja o que for, independente se é bom ou ruim, Sim. quando aquilo começa a ter mais voz na sua vida do que o próprio Deus, isso se torna uma idolatria. Você passa a viver por aquilo e não pela verdade. Ok, amém, amém. Isso acontece bastante também hoje em dia nos próprios cristãos. Hum, A própria galera também que é da yeah. igreja, infelizmente, se perde um pouco nisso, coloca certas coisas acima de Deus, vamos dizer assim. Aí Sim, isso já é idolatria, é algo sim, errado. sim, Porque em muito. primeiro lugar tem que ser ali Deus. Yeah. Não existe Engraçado, por outro. exemplo, a, segundo a lei da primeira menção, Hum. que é uma forma que a gente. Desculpa a lei? Da primeira menção. Ok. É uma das formas como a gente estuda a Bíblia. Sim. A gente pega um tema e vê onde ele aparece pela primeira vez. Hum. E idolatria aparece a primeira vez em Êxodo 24:6, que Deus explicitamente dá uma ordem para que os israelitas não façam imagens de nada que existe no céu, no mar, na terra, Nada. para ser adorado além de Deus. Então, Deus de todos os povos do mundo é o único que não tem uma imagem que nós adoramos, né? Então, tipo assim, o contexto de idolatria nasce no lugar de ordem, de Uhum. mandamento. Então, idolatria não é só um pecado, como é uma desobediência direta à vontade de De Deus. Deus. Ok. Esse é um relato. Esse é o primeiro relato ou tem outros também? Esse é o primeiro relato. É a primeira vez que isso aparece na Bíblia é no contexto de mandamento. Ok, bastante interessante, muito bom. E assim, nos tempos assim do Antigo Testamento, tinha outras maneiras de idolatria também nos seus ídolos, vamos dizer assim? Hum. Sim, com certeza. Não só pela diversidade de povos que existiam na Sim, época, sim, mas a gente vê, por exemplo, assim, um bom exemplo de idolatria que existia no tempo antigo, sim, no por Velho favor. Testamento, era a questão, por exemplo, das festas, né? Porque, Hum, diferente do povo hebreu, a maioria dos povos, eles não tinham limites, por exemplo, entre homens e mulheres. ok, Entendeu? Então, a prática homossexual era uma forma de idolatria. Tanto religiosa, né? Como uma forma de culto, quanto uma prática considerada normal na sociedade daquele tempo. A gente vê aí Sodoma e Gomorra, né? Um bom ixi, exemplo disso. assim, um dos fatos É. ali bastante curiosos. E a gente falou no começo sobre os cristãos hoje em Uhum. dia que fazem isso, coloca outras coisas acima da presença de Deus. Queria até pedir um conselho da sua parte para quem talvez se encontra nessa situação assim, para Uhum. resolver isso da melhor maneira, porque querendo ou não, Deus é a melhor, na minha opinião, é o melhor que nós podemos ter na nossa vida ultimamente, é Deus em primeiro lugar. Sim. Porque Deus tem um controle de tudo e todas as coisas. Mas, Uhum. infelizmente, muitas das vezes a gente já pode acontecer de trocar essa posição e colocar algo em primeiro lugar, Uhum. seja mulher, seja namorada, seja o trabalho, seja outra coisa. O que Uhum. você diria para uma pessoa que tá fazendo isso no momento? Cara, eu acho que, tipo, você precisa se conhecer muito bem pra saber Sim. o que que é um ídolo no seu coração. Hum. Porque, às vezes, a gente tava falando, né, sobre os irmãos que têm, tipo, uma espécie de idolatria Sim. dentro de si. O ministério pode ser uma idolatria. Ministério O também, olha aí, ministério pode olha ser uma aí. idolatria. A partir do Exatamente. momento que você vive pelo privilégio de poder fazer ou estar em certos lugares, Uhum. e até a família, né? A gente
quer fazer uma família do jeito certo, a gente quer casar bem, a gente quer criar os nossos filhos Sim, bem. sim, com E tudo certeza. isso é válido, tudo isso é de Deus, né? Não é, Amém. não é uma coisa errada. Sim, Só que a partir do momento em que eu vivo pra minha esposa mais do que pra Deus, eu já errei, já errou. entendeu? Toda vez que eu amo meus filhos mais do que eu amo a Deus, eu já errei. Porque uma palavra que tem me perseguido muito já faz alguns meses é Marta e Maria. Hum. Por quê? Porque a Maria Maria estava aos pés de Jesus escolheu a boa parte. e Marta estava a trabalhar pra Deus, né? Tava a fazer as coisas na casa e tudo mais. E o que que a gente vê? Marta chega pra Jesus e fala: Jesus, não te importa que a minha irmã esteja sentada enquanto eu trabalho? E acho engraçado que Jesus, ele não corrige o fato dela estar a trabalhar. Em nenhum momento você vê Jesus falar assim: olha, Maria, olha, Marta, não faça o que você tá fazendo. Para de ficar servindo o pessoal, para de ficar limpando a casa, para de fazer isso. Jesus não condena o serviço. Sim, Jesus condena o posicionamento. Por quê? Maria entendeu que não dá pra fazer nada fora daquele lugar. Não é Maria que tem que sair dos pés de Jesus pra servir, mas na verdade é Marta que precisa aprender a servir a partir dos pés de Jesus. muito Então, interessante. tipo assim, idolatria tá nesse lugar. Que eu posso fazer as coisas pra Deus, eu posso vir aqui todo domingo, eu posso botar o meu terno, posso ter aparência de cristão, mas o meu coração não é Deus que tá queimando. Hum, Eu não tô fazendo isso com Deus, estou fazendo isso para Deus. interessante. Isso realmente pega muito, porque até mesmo nas coisas boas podemos nos perder. Porque Uhum, imagina, querendo ou não, vamos usar esse exemplo que você passou agora aí de Marta, certo? uhum, Ela tava querendo ou não fazendo algo bom, que era ali, tipo, limpando e tudo organizando, sim. mas o que Deus queria pra ela não era aquilo. Entendeu? Então, tipo assim, até na algo bom a gente pode se perder também. E isso acontece também no caso de Sim. hoje. Muitas pessoas estão colocando, por mais que seja algo bom, no caso da família. Uhum, É maravilhoso você ter uma família na presença de Deus. Só que a partir do momento que você ama mais a sua família do que Deus, uhum. você já se perdeu, porque é idolatria. Você está idolatrando a sua família ao invés de Deus, entendeu? É Então, isso. é realmente é bastante interessante que até nessas pequenas coisas temos que tomar cuidado, certo? É isso. Cara, e nem respondendo, né? Tipo, como resolver isso? Sim, por favor. Mano, é devoção, né? Tipo, você não consegue fazer nada pra Deus sem realmente amar a Deus. Então, o que é idolatria? Quando as coisas elas começam a ter mais importância no meu coração do que o próprio Deus. E aí a gente vai ver, por exemplo, assim, um trabalho, né? Você Uhum, é um sim. trabalho que você tá ralando muito pra você conseguir qualquer coisa, você ter o seu salário, você Sim. ter, sei Uhum. lá, a validação que você quer ter. E isso não é errado, né? A gente tem que trabalhar, em nome de Jesus, trabalhem. Mas a partir do momento em que o trabalho ele começa a ser uma desculpa ou até mesmo uma paixão, se eu tô namorando alguém e essa pessoa é uma desculpa pra mim não ir à igreja, pra mim não estar nos ajuntamentos, pra mim não estar na presença de Deus, eu começo a colocar na balança e acho essa pessoa mais importante, mais interessante do que a presença de Deus, eu já tenho um amor rival dentro do meu coração. E aí eu preciso matar os amores rivais pra realmente quebrar a idolatria da minha vida. Como é que eu faço isso? Devoção. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil vai ser você se apaixonar por Ele e começar a entender que nada mais importa a não ser Ele. Amém. Glória a Deus. Então, é isso, um conselho para você que tá aí precisando, para você que talvez se depara nesse ambiente, nessa zona de idolatria, que não seja Deus, faça a devoção, se aproxime mais de Deus e com certeza você vai conseguir colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É Amém? isso, Glória a amém. Deus. E comparando um pouco assim sobre antigamente e hoje, a idolatria é a mesma coisa ou mudou alguma coisa, mudou de forma, mudou outras coisas que você acha? Cara, a idolatria ela permanece a mesma, Sim. exatamente como ela era, só que eu acho que ela ficou mais moderna e mais gourmet, digamos É assim. um bom termo, mas Por gourmet. quê? Você pegar, por exemplo, eh, o culto a Moloch, Hum, que era muito praticado pelos toda a região ao redor do povo hebreu, né? Quando sim. eles ainda não eram Israel, mas Uhum. quando eles ainda estavam na terra de Canaã, era muito comum a prática a esse Deus. E como é que aquilo funcionava? Eles tinham uma estátua de ouro que tinha um buraco dentro dela e embaixo tinha fogo. E o que Uhum. eles faziam? Eles faziam sacrifícios de crianças, eles colocavam as crianças para queimar Misericórdia. nesse lugar. Eram sacrifícios de sangue. Isso não deixou de existir até os dias de hoje. Existem, como é óbvio, religiões que ainda fazem a mesma coisa, certo? Sim. Só que
a gente tem a mesma prática no mundo moderno, que se chama aborto. Você continua sacrificando crianças em prol do seu bem pessoal, entendeu? Então, assim, mudou de cara, mas o princípio do sacrifício é o mesmo, Uhum. entende? Então, assim, a idolatria, ela não deixou de ser o que ela era. Ela só começou a ser um pouquinho mais aceitável, entendeu? Entendi. Quando eu vendo pra você uma vantagem, é mais fácil de você comprar minha ideia, entendeu? Entendi. Então a idolatria tá mais com essa cara hoje em dia, mas continua sendo exatamente do mesmo jeito. Muito bom, muito bom. Você falou um ponto aí bastante interessante sobre o aborto. Uhum. Querendo ou não, é uma coisa que ultimamente está se tornando natural, É. né, nas práticas mundanas, vamos dizer assim. Agora, imagine uma pessoa que veio do mundo, fez essa prática no mundo e Uhum. tudo, mas não conhecia a verdade, não conhecia sobre Deus, se arrependeu e, pronto, é membro de uma igreja atualmente, ela tem perdão sobre esse pecado cometido e tudo. Uhum. Ela, através do arrependimento dela, ela pode gerar um perdão de Deus, pode haver esse perdão da parte de Deus para com essa pessoa, Cara, sim, com com certeza, certeza. por causa da graça, né? Que não Que não... é merecida. Mas assim, é um tema meio difícil porque tem coisas que vão marcar a vida da pessoa pra sempre, Sim, entende? E é claro, né? A gente ainda tá num contexto Europa, que as coisas são bem diferentes, por exemplo, do Brasil, sim, né? sim. Uhum. Mas o aborto sempre existiu. A diferença é que agora ele, em alguns lugares, é legalizado, Exatamente, é entendeu? permitido, né? Vamos dizer Entendeu? assim. É, às vezes até encorajado por algumas pessoas. Só que essa pessoa na igreja, ela precisa reconhecer o lugar dela de perdão, sabe? Sim, Porque mais do que Deus te perdoar, você precisa se perdoar também. Porque você vai ficar a vida toda com o sentimento e com a certeza de que você tem sangue nas suas mãos. isso é triste. Entendeu? De que Uhum. você se opôs à vontade de Deus. Porque o nascer e o morrer não pertencem a nós. Por mais paz que sejam, por mais que Uhum. esteja girando dentro de você, não te pertence aquela vida, né? A Bíblia nos ensina que se tem sangue, tem vida. Começa por aí. Exatamente. Então não precisa ter consciência, não precisa ouvir a voz da mãe, não precisa nem estar pronto. Se tem sangue, Sem tem sangue tem vida, ponto. vida. Não. Mas mais pra frente a gente também vê que os filhos são heranças do Senhor. Nem são nossas heranças. Ou seja, ter um filho e depois abortar essa criança é muito pesado. Pra quem faz e também eu acho que diante de Deus, a maneira como a pessoa se vê, sabe? Uhum. Mas acho que isso é um ponto interessante pra gente Sim, discutir com com certeza. pastores. Como que você recebe essa pessoa na sua igreja? Qual o conselho que você dá? Daria pra ela. Porque é sinistro, né? Exatamente, porque querendo ou não, ela, que nem você falou, ela vai ter uma consciência de estar carregando sangue nas mãos. Eu É, conheço algumas pessoas que tiveram, e passaram, algumas não, né? Que parece ser muito, assim. Conheço, algumas, uns 20 só. duas Não... pessoas, vai, que fizeram isso e que, tipo assim, não conseguem engravidar porque o consciente dela entra num colapso de estresse toda vez que sabe que tá grávida e sofre um aborto espontâneo. Porque o corpo Misericórdia. entra num lugar de trauma. Caraca, que Então pesado. é muito terapia, muita cura interior, muita coisa aí, velho. Realmente, verdade, É. bastante interessante. Bom, você até me deu uma boa ideia, a gente pode falar sobre isso com os pastores e Olha tudo. aí, olha aí. É um bom tema, glória a Deus. Mas, enfim, é, a idolatria, porque, assim, uma explicação breve, assim, muito boa, por que a idolatria nos afasta de Deus? Que com Uhum, certeza ela nos afasta de Deus. sim. E por quê? Cara, primeiro, começa no contexto de mandamento, né? Não façam imagens diante de mim, não Ok. adorem. E depois, é, a idolatria é uma forma de adoração. Adoração Sim. nada mais é aquilo que tem o seu coração, né? Ok. É aquilo por que você se move, por aquilo que queima dentro de você. Sim, muito bom. Então, a gente precisa voltar para esse lugar de, primeiro, é a vontade de Deus, né? É um mandamento, não é nem uma sugestão, Uhum. literalmente um mandamento. Mas depois a gente vê Jesus falando assim, que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas Todas as as coisas. coisas. E então, assim, eu, Gabriel, tenho uma perspectiva de coisas como, por exemplo, eu não vejo Deus acima de tudo. Eu vejo Deus como o centro de tudo. Hum. Porque tudo que tá acima é na minha lista de prioridade. Sim, Só que com a minha vida com certeza. Deus não é um checklist. Então a minha vida com Deus é um centro. Tipo assim, eu faço tudo desse lugar de devoção, de adoração.
Se eu tô com Deus, eu posso procurar um trabalho que vai glorificar a Deus. Se eu tô com Deus, eu posso procurar um relacionamento que esteja debaixo da mesma visão. Sim. Agora, sobre a questão de adoração, né? Um fato curioso, bíblico, é que de todas as formas de arte que existem no mundo, De arte? de arte, Ok. a gente tem o cinema, a gente tem o Sim. teatro e a gente tem a música. E a adoração e a música é a única forma de arte que você vê no céu, de Gênesis até Apocalipse. Tipo assim, o mundo passa, as coisas acabam, mas a música ela nunca deixa de existir no céu, Continua. entendeu? Por quê? Em outro lugar, Deus também fala, né? Deus habita em meio aos louvores. Então, assim, se é um lugar que Deus habita, a adoração é um lugar onde eu dou espaço para Deus estar na minha vida. Então é por isso que ela me afasta, a idolatria me afasta de Deus, né? Porque eu não estou dando lugar de adoração, de honra, né? Para Deus. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, um pai. Sim. Ser pai, você vai lá, você tem um filho, aí você cria, aí você, sei lá, Educa, entendeu? Você ama, você cuida, você protege. ensina. Aí esse cara cresce, e aí ele chega pra uma pessoa desconhecida na rua e dá mais honra pra essa pessoa do que pro próprio pai. Entende? Sim. É esse o coração. Só que nós somos falhos, como é Sim. óbvio, nós somos Uhum. pecadores. Pecadores. Agora, e Deus, que não erra? A honra de Deus nisso tudo, entendeu? Então é debaixo dessa visão. A idolatria nos afasta porque a gente tira de Deus o que é dele de direito. Exatamente. Muito bom. Uma boa explicação. É isso. Muito bom. Faz sentido, gente? Fez. Eu espero que tenha feito sentido. Para mim fez total sentido. Amém. E como, como podemos notar, assim, ou perceber que algo na nossa vida tá tomando o lugar de Deus? Cara, muito bom. Eu acho que tudo aquilo que move seu coração mais do que Deus tem mais voz na sua vida. É um lugar de idolatria. Por exemplo, e isso é uma eterna luta, né? Eu acho que a gente vai estar Sim, sempre vai estar sempre lutando caminhando. com isso. Não É, tem como. porque a gente é humano. A gente é falho. A gente Cara, tá exposto ao pecado. Não tem vai ter como. sempre uma situação que você vai olhar e falar assim, mano, tem que resolver isso aqui, sabe? Isso aqui é muito importante, isso aqui Uhum. tá me, sei lá, me incomodando já. Mas aí você tem Deus na jogada, entendeu? E, tipo, às vezes tem, claro, Deus também não é maluco, né? Sim. Ele entende a nossa realidade, ele também, por isso que a gente tem o Espírito Santo, né, que nos ajuda a melhorar. Amém. Melhorar não, né? A nos transformar cada vez mais de glória em glória. Mas assim, é... acho que uma boa maneira da gente entender isso é a gente estar nessa luta, né? De tipo, o que eu posso fazer que é o meu melhor pra Deus? Porque às vezes eu tô no meu trabalho e eu não tô trabalhando com o meu melhor pra Deus. Se eu tô Uhum. fazendo com excelência, é uma coisa. Agora, se eu tô fazendo só porque isso vai ficar bom pro meu chefe. Ou até, sei lá, num relacionamento, se aquilo não glorifica a Deus, mas eu tô fazendo porque é bom pra outra pessoa. Entende? O caminho da. Entendo, no caso, querendo agradar as pessoas e não a Deus. Mais ou menos, vamos É, dizer assim. digamos assim, tá movendo seu coração mais do que a Deus? Porque às vezes o que Deus tá falando pra você é vai e ora pra alguém na rua. E aí você tá preocupado com a sua imagem, a sua Outra, reputação. vão me ver fazendo isso. O que que vão pensar de mim? Ou vamos lá, vamos deixar um pouquinho mais tenso. Vamos, por Você favor. vai orar pra alguém por cura na rua. Vou mover por fé. Quem Com cura é certeza. Deus, amém? Amém, amém. Mas e se a pessoa não for curada? Entendeu? Então, assim, a gente entra de novo naquele lugar, mas é a minha imagem ou é a de Deus que tá em jogo? Eu tô Sim, pregando um Deus que cura, mas eu não tô vendo não tá fazer. vendo a Eu cura não, ou eu, se calhar, não acredito o suficiente. Entendeu? para aquilo ser feito. Então é um pouco por aí, sabe? Quando isso começa a queimar no seu coração. Mais do que Deus. Mais do que Deus, isso já é um grande problema. E isso é pra tudo. Literalmente tudo. Sim, a gente deu alguns exemplos, mas é totalmente tudo o que possa estar ocupando esse lugar já É. é o suficiente para você saber. No caso, Até você querer ser um cristão bom demais, pelo que os outros veem de você, pela sua reputação, isso é o mais forte. santo. Entendeu? Quando Isso você é se move forte. pelo que os outros vão pensar e não pelo que Deus realmente pensa de você, você já tá no lugar de idolatria.
de se auto-idolatrar. Isso é forte, isso pega bastante pessoas, porque imagina, tem muitas pessoas que querendo ou não, fazem isso justamente pensando no próximo, ou tipo assim, nossa, hoje eu vou fazer isso porque tal pessoa vai ver, tal Sim. pessoa vai estar lá, Pastor vai o ver, vai pastor achar vai legal. ver, vai achar legal, Uhum. hoje eu vou vestido melhor pra agradar. Aham. Isso realmente é complicado. A É. gente. Tipo assim, são coisas tão simples, Uhum. mas que acabam nos pegando nisso, entendeu? Tipo assim, Uhum. muitas das vezes a gente nem percebe, mas acaba cometendo. Olha aí outro É. ponto interessante. Quando a gente não percebe, o que devemos fazer? Uhum. Porque querendo ou não, às vezes acontece, a gente tá falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa e a Uhum. gente nem sequer percebeu que cometemos ali uma pequena idolatria ou uma idolatria, pequena ou grande, não importa, é idolatria. Sim. Cometemos uma idolatria, mas acaba que não percebemos. Cara, muita Bíblia. Porque assim, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Sim, por favor. Eu trabalhava numa empresa em que a minha chefe era uma pessoa muito difícil. E, tipo, ela tinha a razão dela, porque era realmente um trabalho muito complicado, assim. Tipo, ela tinha que ser muito rigorosa, porque as Uhum, coisas precisavam ser perfeitas. sim. E pronto, então ela sempre era aquela pessoa chata do rolê, entendeu? Ela tava na sala, você sabia que você ia ouvir. Por mais que você dê o seu melhor, você tem que ser excelente. Isso era um princípio da empresa, você precisa ser excelente. E todo mundo ficava com aquilo, e eu comecei a entrar naquele lugar e sentir, tipo assim, cara, parece que ela tá pegando meu pé. Que isso? E aí você começa a se Imagina, sentir saca à toa e ofendido. tudo. Começa a me sentir ofendido, que eu vou Sim, sair dessa sim. empresa, porque, ó, já tá chegando num nível, já não dá pra mim, sabe? E aí eu sentei com a minha Bíblia, fazendo devocional, Sermão do Monte. Hum, Só tapa atrás de tapa, entendeu? nossa. Você olha e você fala assim, mano, meu caráter precisa mudar muito. Porque eu comecei a me preocupar mais com a minha imagem do que com o que foi me cobrado, que era a excelência do trabalho. Será que eu tô realmente sendo excelente? Ou será que eu só tô lá e vivendo a rotina e achando a minha chefe chata? Entendeu? Muito ok. Sinistro. Realmente. Sim, 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 com certeza. E porque queira ou não, acontece, né? Eu acho assim. Sim, muita Bíblia, com certeza, bastante interessante. Mas também tem uma. Eu faço sempre essa oração. Quando Uhum. eu me ajoelho antes de dormir, e tudo, eu faço sempre essa oração e eu sempre peço perdão para Deus, todos os dias, pelos meus pecados, Sim. pelos que eu vi e pelos que eu não vi. Porque é que nem eu falei, muita gente comete alguma coisa É. que, cara, na correria do dia a dia, ali em alguma coisa, você acaba que você faz uma Passou. coisinha que você nem viu, você não faz nem, você nem imagina que aquilo Nossa. aconteceu, É. entendeu? Uhum. Às vezes no final do dia eu sento e tudo, faço uma análise no meu dia. Às vezes eu consigo encontrar assim, uma coisa que eu, nossa, naquilo ali eu poderia ter melhorado. Não devia ter falado assim ou agido de tal maneira. Uhum. Errei, perdão, Deus, que o Senhor continue É. me moldando e me transformando a minha vida. Só Com que certeza. tem muitas dessas atitudes ou fatos que acontecem Uhum. que a gente não consegue se lembrar e não vem mais na mente, mas a gente cometeu e Uhum. pecamos. E eu faço essa oração, falo, Deus, que o Senhor possa perdoar os meus pecados, os que eu vi e os que eu não vi. Amém. Assim estão todos ali inclusos no pacote, Deus joga para o mar do esquecimento Amém. e eu acordo renovado para a honra e glória do meu Deus. É isso Eu aí. faço assim essa oração, até Top. recomendo você aí para fazer também, É. porque igual a gente comentou, tem coisa que a gente faz, você também, acontece, cara, todo É. mundo, não tem como a gente faz uma coisinha ali a outra e Cara, nem vem mais à mente, mas depois é a gente verdade. parando para pensar, assim, rapaz, realmente eu fiz aquilo ali que não foi Uhum. legal, não foi agradável, tenho certeza que Deus não tá Sim. feliz com isso. Então eu faço essa oração e dou até um conselho a você também para fazer isso antes de Amém. dormir. Muito bom. Amém. E assim, cara, como podemos nos libertar desses ídolos atualmente, ou até Uhum. mesmo idolatrias que nós criamos e cultivamos entre nós ali? O meu Uhum. ministério, que eu quero estar lá em cima, a minha família, a minha vestimenta, Uhum. a minha boa comunhão com os irmãos, mas nada disso está envolvendo Deus ali, tá só Amém. você, você, você e você. Cara, muito bom. Eu tava meditando nisso. E eu também, tipo assim, vai um pouco nisso que você falou sobre, tipo assim, as orações que a gente faz, sabe? Tipo, Deus, eu peço perdão pelo que eu fiz e também pelo que eu não soube que eu fiz, mas eu fiz. Sim. Ou até, às vezes, até pelo que eu vou fazer e eu, sabe? Amém.
Que Deus possa me guardar de tudo isso. Mas eu acho que uma boa estratégia, mano, e esta, tipo assim, faz parte do meu dia a dia com Deus, Sim, por favor. é Deus limpa as minhas lentes. Hum, Limpa as minhas lentes de verdade, assim. Tipo assim, tudo aquilo que tiver ofuscando a minha visão, que isso possa, tipo assim, ser completamente removido. Por quê? Porque eu não quero dar ao pecado um ambiente saudável para o crescimento. Porque às vezes um pensamento pode parecer inocente, porque, isso é um pensamento, já passou. uhum. Só que se eu não levo isso de verdade à luz da palavra, com importância, eu já falhei, mano. Porque aquilo ali tem a tendência a crescer muito mais. Drasticamente. E outra, o diabo age com brechas, Sim. entende? Se você não trata uma brecha, ele vai entrando. E a brecha vai ficando cada vez maior e maior e maior. É como uma goteira dentro de casa. Você é de gota em gota, mas a casa alaga, Sim. entendeu? Então, assim, cria um ambiente onde você tá o tempo inteiro fazendo como Paulo, contemplando como um espelho, sabe? Uhum. Contemplando como espelho e pensando assim, cara, eu preciso melhorar. A palavra me mostra onde eu tô falhando e eu levo isso pra Deus e falo, Deus, eu tenho essa falha aqui. Ou eu não consigo mudar isso aqui sozinho. E na maioria das vezes a gente não consegue mudar as coisas sozinho. Não. A gente faz o nosso melhor, mas assim, quem transforma é Deus. É Deus. Com Então, certeza. cara, é criar realmente esse ambiente onde você traz todas as coisas a um lugar de santidade. Tipo assim, Deus, eu preciso da sua santidade Uhum. pra mudar tudo dentro de mim. Amém. Amém. Glória a Deus. E assim, você indica por acaso alguma prática espiritual para ajudar a manter Deus no centro da nossa vida? Algo que talvez até você mesmo faça, assim, que te ajude bastante. Mano, jejum. Jejum. Eu imaginei que fosse. É. Porque assim, o que que você faz quando você jejua, né? O jejum, ele mata a sua carne. Eu já ia perguntar, cara, você consegue explicar a importância do jejum? O jejum, ele mata a sua carne. Sim. Tanto é verdade que A a sua carne, gente a nossa carne, no caso, a nossa vontade, vamos dizer assim. também. Sim, vai lá. Mas assim, por exemplo, quando a gente jejua, Hum, a gente coloca o nosso corpo num lugar de dor. Porque sentir fome não é uma coisa boa. não é. Claro, tem gente que fala assim, mas eu faço jejum de Netflix. Irmão, Ah, não. vamos ser sinceros? É, vigia, Vaz, pelo amor Vamos de ler a Deus. Bíblia? Imagina Paulo, imagina você chegar no Paulo, onde está no céu juntamente com Paulo, você fazia, a gente fazia, cara, passavam 2 dias sem assistir É, Netflix, meu Deus. mano, Uau, come foi on. muito Não, espiritual, foi muito vigia, Vaz, espiritual. não, Não, vigia, isso é uma coisa que, não, você tem enfim. que. Isso eu ouvi de uma pastora no Brasil que ela dizia assim: nosso estômago é o altar do nosso corpo. Hum, Que toda vez em que Deus pede um jejum, ele nunca fala, tipo assim, tira, sei lá, para de fazer exercício físico. Ou para. Não, era sempre comida. Para de comer. Véi, jejua. Entrega, tipo assim, o prazer de comer. Porque isso sustenta o nosso corpo. sim, Entende? Só que toda vez que você coloca, e isso é tão espiritual e assustador ao mesmo tempo, quando você começa a jejuar, parece que todas as suas vontades pecaminosas, elas ficam no modo mais é, ativo possível, entendeu? Tipo, tudo vem à tona e você fala assim, mano, por que que eu tô misericórdia. pensando nisso? Eu tô de jejum. Eu tava de Que jejum isso. e de repente comecei a voltar nos pensamentos que eu tinha quando eu tava lá no mundo. Sabe? Tipo assim, já faz uns 50 anos que eu saí de lá, aí você jejua, você volta pro primeiro lugar e você fala, não, Misericórdia. entendeu? Eu acho que o jejum é bom por isso, porque ele mata a sua carne e ele te abre espaço para Deus. Ele abre espaço para você, tipo assim, eu silencio a carne, as coisas que me mantêm na terra, as coisas terrenas, e eu deixo com que só as coisas espirituais realmente tenham voz na minha vida. E é por isso que geralmente, tipo assim, você quer se aproximar de Deus, cara, jejua. Mas jejua de verdade. Tem gente que fala assim, Gabriel, eu não consigo jejuar muito. Amém, mas assim, o que que você pode fazer? E Deus ele vai trabalhar com aquilo que Sim, você com tem na aquilo que sua você tem, mão. você pode. E é isso que você tem na sua mão, você dá o seu melhor. Você pode fazer 1 hora por dia? Cara, faz 1 hora por dia. Gabriel, eu posso fazer, sei lá, fim de semana. Cara, faz, sei lá, manhã, sábado de manhã. Levanta mais cedo. Faz um jejum até o meio-dia. Cara, faz o jejum. Começa.
Sim, entendeu? com certeza. E assim, o crescimento do jejum, ele é natural. Você não precisa ficar pensando, não, porque a próxima semana tem que jejuar 5 dias. Deixa ser natural, entendeu? Sim. Mas jejua, não deixa de jejuar. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Tem uns até também que jejum, diz que, eu fiz bastante jejum essa semana. Amém, Uhum. Vaz, glória a Deus. E como foi que você fez jejum? Eu fiz da meia-noite até 6 da manhã. Ah, né? Eu falo ou você fala? Cara, você tava dormindo, Vaz. O que que você É, tá, você tava dormindo? Ninguém faz jejum nesse horário, não, cara. não, Vigia. Você faz jejum quando você tá acordado, quando você tá ali sentindo a fome. é. Não, mas geralmente acontece esse relato. A pessoa que fala que você faz jejum da meia-noite às 6 da manhã até 5, assim. Não, Cara, não existe jejum bíblico sem oração. Exatamente. Vai lá, outro fato bastante importante. O seu jejum também não vale de nada se você não estiver em oração Exato. ali nos pés do Senhor. Ah, tô É. trabalhando, meu amigo. A sua mente consegue muito bem ali estar fazendo Uhum. alguma coisa, mas a sua mente tá aqui. Senhor, meu Deus e meu pai, toma de conta, Hum. isso e aquilo. Cara, sabe o que eu fazia quando eu trabalhava? Eu trabalhava o dia inteiro, né? Eu Sim. levantava, tipo assim, das 7h30 da manhã até 5h30 da tarde. Nos dias que eu precisava jejuar, eu fazia turnos de oração durante o dia no trabalho, no banheiro. Olha aí. Glória a Tipo Deus. assim, antes do meio-dia, cara, eu ia pro banheiro e ficava lá, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, porque Em assim, eu já nome tô de com Jesus. fome. Eu já tô com fome, 7h da manhã. E aí, e era Já isso, acordei tipo, com fome. entendeu? O dia do jejum, rapaz. Mas assim, eu precisava disso, e desse Sim. lugar de obediência e também de você ser disciplinado. Porque se você não se coloca nesse lugar, Deus não vai abrir o céu. De repente vai te falar, não, agora receba o dom da disciplina. Não é assim que Não funciona, é. entendeu? Não é. E isso, tipo assim, foi uma das coisas que mais abençoou o meu trabalho, inclusive. Amém, cara. E eu Glória a vi o Deus. crescimento, assim, em questão de meses, sabe? Por você colocar, tipo assim, se você se colocar mesmo nesse lugar. Então foi muito bom. Amém. Glória a Deus. Então, pronto, pra você aí que tá querendo centralizar mais ainda Deus na sua vida, ou pra você que não tem Deus no centro da sua vida, quer centralizar ele, jejum e oração é muito importante. Faça aí, experimente aí um dia, dois. Comece, é que nem o Gabriel falou, se você não pode fazer 2, 3 dias, faça um dia, faça 2 horas, 4, 5, não importa. Comece Hum, em nome de Jesus, que eu tenho certeza que vai haver diferença na sua vida. Você vai se sentir cada vez mais fortalecido espiritualmente com também. certeza. Amém, é muito importante também isso. E glória a Deus. Cara, Jesus fala sobre idolatria, relatos bíblicos assim, Cara, como ele aborda esse tema assim, fala alguma coisa sobre isso? cara, Jesus ele não aborda diretamente a questão Sim, da uhum, idolatria, imagino. é, mas ele tá ali. E ele tá relatado por né, por Uhum, um motivo. Por exemplo, Jesus ele vira pros fariseus e fala: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse, né? Mas esse é o começo. sim, Mas, por exemplo, Jesus, quando ele tá no deserto, em Mateus 4, né, o diabo chega pra ele e fala assim: olha, tudo isso eu te dou se você prostrado me adorar. gostado de me adorar. E ele fala: não, arreda-te de mim, porque só adorarás o Senhor teu Deus. Então, assim, ele entra nesses assuntos num lugar da experiência pessoal dele, né? De filho de Deus, principalmente, mas Sim, de homem de Deus. Então, assim, a idolatria, a maneira como Jesus ele aborda o assunto é literalmente apontando para um lugar de vida com Deus. É, por exemplo, mais pra frente, a gente só vê o resumo de toda a vida de Jesus na conversa com a mulher samaritana. Que ele literalmente, ela perguntou assim, mas senhor, porque aí já tinha acontecido muita coisa, né? Não vou entrar nessa história com sim, detalhes. Mas ela falou assim, mas senhor, uns dizem que é pra adorar em Jerusalém, outros dizem que é pra adorar em Samaria. O que que o senhor diz? E ele fala, vai chegar um tempo e que nem em Jerusalém e nem em nem Samaria, Samaria. Entendeu? Mas o Senhor, o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em e em verdade. verdade. Então, o lugar o tema que Jesus aborda sobre idolatria é sobre um lugar de você adorar, de novo, a questão da adoração, Amém. de um relacionamento com Deus, em espírito e em verdade. Porque quando a gente fala que a gente faz alguma coisa em espírito, é porque é uma realidade na nossa vida. Entende? Porque eu não posso fazer nada por performance.
Sim. né? Tem a passagem, inclusive, que Deus fala: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração tá longe de mim. Entendeu? Não tem verdade na vida deles. É forte. Entendeu? Não é uma realidade pra eles. Porque se eu tô adorando em espírito, eu sei o que eu tô fazendo. Uhum. Entendeu? Porque quantidade de cantores gospels que a gente tem. Sim, A galera bastante. canta, não que a música não seja boa. Sim. Mas às vezes, a pessoa que tá cantando não tem vida com Deus. Não tá vivendo aquilo que tá cantando. Entendeu? Teologicamente, ok, tá certo. Amém. Mas e a sua Bênção. vida no secreto? Entendeu? É forte. É isso. Muito forte. Amém, cara. Glória a Deus. E já aqui, chegando no final, pra gente finalizar esse podcast abençoado, queria te pedir mais um conselho, por favor, para quem, pronto, para quem se encontra nessas práticas e Uhum. quer viver uma vida sem ídolos, Uhum. sem idolatria, algo desse tipo, mas apenas com a presença de Deus ali em primeiro lugar. Uhum. Cara, faz uma autoanálise da sua vida. Literalmente pega uma folha de caderno e põe Olha, assim: quais são as coisas mais importantes pra mim hoje? vai escrever. Realmente, assim, tipo assim, pelo que eu tenho corrido atrás? Pelo que eu tenho acordado todas as manhãs e tenho É, ido trabalhar. entendeu? E ver assim se aquilo que você tá correndo atrás também é uma coisa que tá alinhado com o que Deus tem pra você. Porque eu posso estar correndo atrás de uma faculdade de medicina e o que Deus tem pra mim é ser missionário na África. Entende? E não que as coisas, tipo assim, não possam ser equivalentes, né? Mas às vezes você tá indo numa direção e Deus já falou pra você que a rota é outra. Entende? Então, eu acho que quando você faz essa autoanálise e você percebe, tipo assim, isso aqui pesa mais no meu coração do que a palavra de Deus. Ou até um panorama geral, né? Essa é a minha Uhum. vida hoje. Tô fazendo isso, tô construindo isso, tô estando nesses lugares com essas pessoas e tudo mais. Isso aqui é biblicamente aceitável? Isso aqui faz sentido à luz da Bíblia? Glorifica a Deus de alguma forma? Ou só tô perdendo tempo? Porque às vezes você só tá perdendo tempo. E aí? Entendeu? Interessante. Então, quando você entende isso, fica mais fácil de você falar assim: não, Deus, e agora eu sei quais são os passos que eu tenho que tomar. Eu preciso melhorar nisso. Preciso crescer nisso. Eu Sim. preciso fazer isso melhor. E aí é debaixo de graça, cara. Muita oração, jejum e reunião com o pastor também é bom. Olha aí, glória a Deus, realmente, muito bom, com certeza. Um conselheiro ali bastante importante na nossa vida Com é o nosso certeza. pastor também. E é isso. Glória a Deus, cara. Muito Amém. obrigado. É isso, então, para você que tá precisando aí se livrar de ídolos que talvez você criou e nem sabe que criou, porque Uhum. pode acontecer. Sim. Faça essa análise aí, escreva na ponta do papel o que você tem feito ou o Amém. que você acha que é mais importante na sua vida. Analisa se bate com aquilo que Deus tem para sua vida, se as Uhum. revelações que você tem recebido da parte de Deus e tudo mais, entendeu? Por que você tem acordado todas as manhãs, entendeu? Por que você tem vivido a sua vida ultimamente, o que você está correndo atrás. Uhum. Porque é que ele falou muitas das vezes, a gente está correndo atrás de uma coisa, mas o que Deus quer para nós é totalmente diferente. Uhum. Entendeu? E devemos sempre estar buscando entender a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita Perfeita e e agradável. agradável. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Top. Em nome de Jesus, espero gravar com você mais vezes aí. Vamos Amém. Glória marcar a outros Deus. conteúdos aí em nome de Jesus. Peço, por favor, Isso que você aí. se despeça aí do nosso grupo. Gente, muito Dê um obrigado. tchau. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado eu Foi mais uma muito vez. bom. É sempre muito bom. Glória a Deus. É isso, gente. Vamos lá. Vamos continuar. Comentem aí o que vocês acharam. Se inscrevam, compartilhem, Por né? Que é favor. importante. É isso, mano. Obrigado. Obrigado eu, cara. É isso aí, galera. Fique na paz do Senhor. Como nosso amigo Rafa falou, vou repetir, se inscreva no nosso canal, Amém. curta os nossos vídeos, comenta, compartilha, dá lá uma analisada lá, tem vários outros vídeos bastante interessantes que eu tenho certeza que você vai ficar abençoado. Amém. Compartilha esse vídeo com um amigo que vai ajudar bastante. Em nome de Jesus, mais uma vez obrigado e fique na paz do Senhor. Glória a Amém. Deus.